E veja o que o versículo 7 diz. Ele diz, antes pelo contrário, quando viram que me haviam confiado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro qual? A Pedro qual? Agora, o que Paulo disse sobre o uso da circuncisão, principalmente o quê? Enganam, transtornam e ganância desonesta. E quem foi o primeiro Papa? E o que Roma, a Igreja Católica, fez com os protestantes? Eles transtornaram o mundo? Eles transtornam tanto o mundo que quando me veem me chamam de falso profeta. Com uma mensagem tão clara, não porque eu apareço. Porque a mensagem que está em minha boca aparece e é isso que eles devem respeitar. Então, eles não têm discernimento. Temos que enfatizar isso. Há dois evangelhos. Um não convém, porque te transtorna. Vejam como esses grupos estão perturbados. E então eles não vivem por fé. Misturam obras. Por isso que Deus lhes envia um espírito de mentira. Um poder enganoso. Terminamos com Gálatas 2:11 para ver se eles são os mesmos. Mas quando Pedro chegou a Antioquia, esse é o chefe que transtorna casas. Veja, esse é o mesmo espírito que está em todos os papas que foram levantados ao longo da história. É assim que todos esses sacerdotes sempre foram. O Papa, os líderes protestantes, desde Billy Graham até lá embaixo. Todos eles foram confundidos com um falso evangelho. Eles enganaram o mundo com um falso evangelho. Estão de condenar. Foi isso que Paulo disse a Pedro. Veja como diz Gálatas 2:11. Mas quando Pedro chegou a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque era de condenar. Veja o versículo 14 para terminar. Veja como Paulo lhes diz. Essa foi a sentença de Paulo. Foi quando Pedro decidiu, esse homem não é convém viver. Paulo foi morto em Roma. Eu acuso, a nível mundial, que aqueles que levaram o apóstolo Paulo à morte foi a influência de Pedro e dos outros apóstolos. E isso não era conhecido. Isso ficou oculto por 2000 anos. Ele não suportou essa repreensão. Isso está escrito há 2000 anos. Mas estava codificado e velado. Ninguém o tinha visto. Veja o que diz. Mas quando vi que eles não estavam andando corretamente de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se você, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que está sugerindo? Por que obrigas os gentios a se judaizarem?